Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Cheios, estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, obrigado por perguntar. E dessa vez aqui mais um videozinho, mais um do nosso querido Hora Cartoon, mais um vídeo não, né? Mais um vídeo nosso querido Hora Cartoon, o Juliano. E dessa vez, Crisales e sua mãe, análise de Ask Gozen. Eu tô achando que eu tô falando o nome errado, mas talvez sim, talvez não. E lembrar vocês, senhores, que a gente já fez uma análise aqui desse episódio. E eu vou deixar linkado aqui em cima. Ela fez análise, fez react também. Vai lá dar uma conferida que tá bem legal. E agora eu quero também trazer aqui a opinião do Juliano aqui da Dora Cartoon. Eu sei que vocês gostam bastante dos reacts dele, então vamos continuar trazendo. Deixa aquele likezão, comenta bastante aqui embaixo, ativa o sininho, se torne um membro do canal para ajudar a manter o canal de pé e ver todo o conteúdo antecipado com as séries exclusivas como A Casa da Coruja, Gravity Falls, Cyber do Mal, o filme de Miraculous, Incrível Mundo de Gumball antecipado, Hilda, Avatar, Anfíbia, muita coisa bacana. Também tem a tabelinha aqui caso você queira patrocinar alguma coisinha, pode patrocinar o que você quiser. Música, série, desenho, filme, tubarão, o que você quiser mesmo, de verdade. Documentário. Uma vez patrocinaram até um vídeo sobre ciência aqui que a gente já fez, react. Então, você que manda. Opa, não vou prolongar muito mais. Paulo Gato. Acorda que ela vai aparecer hoje. Bebê. É mesmo. Hey galera, aqui é o Hora Cartoon com mais uma análise dos novos episódios de Miraculous. Hoje com Yakaze Gozen, que estreou essa manhã na França, trazendo personagens raramente vistos como Ryoko e Argus e também a própria Chrysalis, que apareceu hoje. Bastante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, também deixa o like aqui. Essas análises dão muito trabalho. Yakaze Gozen, ou Yozen, aqui no Brasil a pronúncia varia. É o 13º episódio da sexta temporada Cada um de por jeito que Miraculous. gosta, Ele entendeu? acontece depois do Reckless Driver, ou a psi-condutora, e antes Ah, de Grand Dive. e antes disso aqui, deixa um comentário aqui, tá? Vá ver a minha análise e ver se você concorda ou não com os meus argumentos de por que foi uma burrice enorme não ter pegado o anel da Kyoko, tá? Já vou adiantar aqui minha opinião. E comentaram lá uma coisa que eu não tinha pensado nisso, né? Com o anel da Kyoko, podia dar a ordem pra Kyoko ficar parada. E aí eu ia conseguir capturar a Kyoko e aí pegar o anel do Argus. Ah, e a desculpa é que ela não tinha um anel falso da Kyoko. Kyoko, fique parada. Hã? Podia ter falado pra ela entregar o anel do Fênix até. Ah, mas queria fazer stealth, então beleza. Então, em vez de pedir para entregar, você vai tropeçar. Aí ela tropeçava, ninguém ia perceber e vral! E eu não tô maluco. Que é um que ainda não sabemos nada até agora. E a casa começa com uma cena que nem pertence a essa temporada, com um ponto de vista diferente do episódio Configuração ou Conformação, quando os miraculizados já estavam tomando conta do mundo e Monark saía a caçada de Marinette dentro da sua própria casa. Antes disso, Monark trocou conversas sérias com a sua parceira, Tomoe Tsurugi, que não queria que ele se arriscasse numa batalha pessoal com Ladybug, deixasse que os bilhões de miraculizados encontrassem Ladybug e Cat Noir, porque era muito mais seguro e parte do plano. Mas Monark mandou confiar nele porque sabia o que estava fazendo e felizmente já não precisava mais da concordância dela, acortando de todos os sistemas e em seguida fazendo-o ligar para uma figura feminina misteriosa como o último caso e fala: Gabriel me expulsou do sistema. Sua obsessão pode nos fazer perder tudo. Vá para a mansão Agreste. Seja meus olhos e ouvidos no meio dessa confusão. Pra quem será que essa senhora japonesa estava ligando, hein? Pra algum membro da sociedade secreta como Natalie ou algum adolescente conturbada com objetivos em comum? Após a abertura, temos aquela cena que o trailer mostrou do gorila sendo interrompido por Marinette para que ele leve outros docinhos que ela preparou pro Adrian, porque aquele tem uma surpresa que ela fez pensando nele. Quando o menino morde um dos Chocats, tem um bilhete dentro com o desenho de uma casa de passarinho. Mano, o doce que tinha um pedaço de madeira. Um esculacho, mano. Aí quando ele morde os outros, vem um saco de sementes e um apito de pássaros. Todos itens que ela mandou nos doces para levá-la a uma mini caça ao tesouro por um bilhete final da Marinette com os dizeres: tenha um bom dia, eu te amo, Adrian. Agradecendo-a por isso e depois o deixando pensativo porque Marinette é uma namorada tão surpreendente, ele é um namorado que nunca prepara surpresas assim para ela. No lugar dele, eu acho que eu pensaria algo assim, até porque a Mari é bem exagerada com tudo. E agora vamos para outro casal. Kyoko está em seu banheiro, finalizando sua rotina. Vou dar aqui um conselho aqui, tá? Vou dar um conselho aqui, porque, pô, eu tenho propriedade pra falar. Eu acho, Juliano, que seu bigode tá meio torto, viu? Aqui desse lado tá com um pouco mais aqui, ó, do que aqui.
Talvez quem não é um bigodudo, talvez não vai perceber. Mas nós da comunidade dos bigodes, né? A gente sabe muito bem. Tem que dar uma ajeitadinha aqui, tá? De skincare enquanto fala por ligação com Félix sobre um lugar, um esconderijo para eles se encontrarem em Paris e ninguém ficar sabendo. Torcendo para que tudo dê certo e soltando Ah, um essa cena é Daisuke bonitinha, Daio né? pro seu boy. Um jeito informal de falar eu te amo em japonês. Adrian tenta costurar para Daisuke, surpreender, Daisuke. não sendo seu forte, mas Marinette não vai Foi dizer. assim que ela E falou. quando Kyoko está prestes a sair de casa, sua mãe fica questionando a racionalidade do seu amor pelo Félix. Por isso que eles precisam de um lugar para se ver em Paris. A casa dela não é uma opção, inclusive, até o Long tenta explicar para Tomoe que o amor não se espera, já que desde o aparecimento público da Ryoko de dentro da sua mãe akumatizada e depois a exposição pública pela Rainha dos Miraculos, realmente nem teria sentido ela esconder seu Kwame dela. Tomoe não aceita que Kyoko jogue fora tudo o que ela fez depois de tudo que elas perderam, e não somente sabe da identidade secreta da filha, como a do Argus também, ao não entender como a filha tem coragem de confiar sua vida a um monstro que poderia acabar com a sua existência com um simples estalar de Deus. Kyoko sabe que Félix jamais faria isso com ela, porque está ajudando-a a descobrir o significado da própria vida, ao invés de tentar controlá-la como sua mãe sempre fez utilizando aquele anel. Eles podem ser senticeres ou sentimonstros, mas a única monstra nessa história é a mamãe Caralho. dela, que é literalmente uma criminosa do colarinho branco e mágico. Tomoe não se importa com os seus sentimentos porque sua filha ainda é uma Tsurugi, pegando o braço dela com tudo e querendo tirar à força o anel da Kyoko onde está o seu Amok, com a mesma desculpa patética das temporadas anteriores, de que ela não merece aquele símbolo geracional e o terá de volta quando aprender certos valores. Mas, na realidade, só quer tirar o próprio controle das mãos da filha para que pare de Pô, agora desobedecer, vendo essa tendo animação me que dá até virar um pouco de Ryoko para saudade também, impedi-la e tá? Animação afastá-la, antiga. lembrando a sua mãe que salvou a força dela da humilhação pública e ficando com muita raiva com o dragão de raios da sua progenitora. Pera, nem isso ela é da Kyoko porque ela foi feita com mágica. Da sua matriarca, com a memória muito curta dela. Ela era cúmplice do monarca, não uma vítima, e só não foi levada à justiça porque ela convenceu Ladybug de que você mudaria como pessoa para que ela nunca tenha que expor quem a mãe verdadeiramente é. Ryoko diz que já devia Mas ter eu parado. comentei sobre isso também, né? A Marinette, ela fica refém das próprias atitudes, né? Mesmo que ela quisesse levar a Tsurugi a julgamento, ela ia... A mentira dela ia cair por terra, né? Porque vocês acham que a Tomo ia falar, ah, não, eu fui a única. Não, ela ia falar, eu fui cúmplice do Gabriel Agreste. Ah, o Gabriel Agreste não era herói? Ah, não sei o que, não sei o que lá. A escolha que ela tomou acabou impedindo ela também de entregar a Tsurugi, tá ligado? Não tem como. De amar Tomoe por tudo que ela fez, mas não consegue. Adrian não perdeu somente a mãe, como também o pai para sempre. E ela queria que elas aproveitassem a sorte que ainda têm de estarem juntas aceitando a realidade e não tentando mudá-la. Pedindo mais uma vez para que a sua mãe tente não arruinar tudo de novo. Gente, isso sim é ter peito pra enfrentar a mãe, mesmo ela sendo uma sociopata que quis tomar um anel dela pra ter todo o controle de volta. Só provando que tomou e realmente mudou. Da água pra water. Ela continua tão desprezível quanto Gabriel Da e água pra tomando H2O. atitudes que o mesmo tomava em vida. Eles realmente se merecem. E de volta pro Adrian tentando surpreender a Marinette, ele tenta assar um bolo, mas queima. Flag dá a ideia de levar aquelas costelas mais caras do mercado. Pô, mas eu vou te Infelizmente o falar, cachorro essa rouba. ideia do E de Costela, volta ela não é ruim, tá ligado? Não é romântica, mas não é ruim. Tipo, pô, aqui em casa, por exemplo, né? Meu pai, ele adora fazer churrasco. Tá ligado? Putz, minha namorada viesse com uma costela, né? Hipoteticamente falando, né? Que eu me conto solteiro. Porra, ia fazer um sucesso aqui em casa. Mas ah, eu mexi sem querer um negócio aqui. Meu Deus. Tá alinhado, gente? Acho que tá. Fazer um sucesso aqui. volta à sala da Tomoe, toda arregaçada pelos dragões elementais da sua filha, ela tira os óculos e vemos seus olhos pela primeira vez Esse na olho é muito história da bom. série, surpreendendo todos, já que parecem olhos robóticos de um animatrônico à la Five Nights at Freddy's. Como era de se imaginar, Tsurugi usou a tecnologia de ponta da sua própria empresa para lhe devolver a visão, mesmo que seja parcialmente. Só que para todo mundo que É o que não eu falei. conhece Eu aposto que ela deve ter, tipo, uma ecolocalização, algo assim. Deve ser uma visão simulada. Não deve ser uma se visão, ela, visão. talvez até para a filha e para o Gabriel, enquanto ainda era vivo, ela mentisse e fingisse que ainda é cega por completo. Eu nunca confiei nessa velha. E agora chegamos Quem naquela cena chegava do já trailer que tava, vimos ó, a Tomoe farejando atendendo isso uma aí. ligação meio amarga com a logomarca do Gabriel Agreste, que presumimos que seria a Natalie, a Layla ou qualquer outra pessoa.
Mas quem ligava era realmente Gabriel Agreste em carne e osso, já que essa parte é um flashback de como Dava começou pra a ver pela parceria deles textura, né? dois contra os heróis de Paris. Gabriel choramingava porque Ladybug e Cat Noir eram mais fortes do que ele imaginou, eram dois contra apenas um dele e já sugeria a ideia de consertar o Miraculous do Pavão para que Natalie o ajudasse nessa encruzilhada. Negando veemente porque ela jamais vai tocar naquele broche do Pavão de novo. Sim, senhoras e senhores. Enfim, tivemos a confirmação de que foi realmente Tomoe Tsurugi quem usou o Miraculous do Pavão para criar Kyoko, não o pai dela, que ainda nem ouvimos falar, coisa que lhe custou a sua visão e talvez só não tenha custado a vida, como foi com Natalie e Emily pelas inúmeras tecnologias Eu vi de gente Tsurugi. comentando algumas coisas que eu achei interessante, né? Estavam teorizando, né? Brincando com a ideia, talvez, da Venenosa também ser um seguinte monstro, né? De que talvez ficou um ouro pra cada filha, o preço foi. Eu não sei, eu não sei. Eu preferi que não fosse, tá? Mas se fazerem bem feito, né? Que ela É que infundiu nela tá bom. para Chega de sentir retardar monstro, os né, cara? efeitos. Hoje em dia, Tomoe pode ser uma ciborgue com muito mais circuitos elétricos dentro dela do que pensamos. Além de odiar o pavão, um ano atrás Tomoe achava que perder a Emily para essa magia teria feito Gabriel recobrar um pouco da razão. Porém não, ele quis ficar brincando de super vilão e desgraçando o próprio ser. E ao sugerir fazer o desejo do poder supremo para ela também, diz que para isso teria que trair o reino. Será que esse é o nome oficial da sociedade secreta a qual ela, Gabriel e mais 10 super pessoas poderosas do capitalismo fazem parte? Talvez, mas era algo que Tomoe não queria fazer, trair essas pessoas ou esse reino. Ou confiar no Gabriel, pois ela já sabia naquela época que não teria certeza de que ele não iria traí-la também. Olhando para uma decoração em sua casa e admitindo que a vida toda ela foi traída e desapontada por homens. Então, o pai da Kyoko é alguém que ela despreza, querendo como garantia do Gabriel que sua filha Kyoko não tenha esse tipo de decepção com homens, querendo um que seja inteligente, forte, atraente e Quer obediente tudo. para ela, como o Adrian. É por isso que eles queriam tanto forçar os dois juntos e precisavam que um namoro entre eles desse certo. Era a única condição barra prova que Tomoe queria como garantia para ajudar o Gabriel diretamente. Uma certeza de que o clã Tsurugi e o clã Agreste iriam unir suas linhagens através do casamento. E esse flashback termina com Kyoko na sua roupa de esgrima vermelha que ela usava quando estreou na série, É. perguntada por sua mãe se ela gostaria de se mudar para a cidade de Paris, já que Rockmoth e Adrian foram os únicos motivos para elas sequer pisarem na França desde o princípio. E as histórias serão ditas nesse episódio, viu? Eu acho que a gente só vai ter alguma coisa de verdade sobre o pai Costuraram da bem a Kyoko, história, né? se a gente for ter, em Miraculous World Tokyo, que estreia mês que vem, vai abordar um pouco do passado dela Eu acho que. em É, Tóquio. exatamente. Se for E pra ter, vai enquanto ter ser Tomoe ali ou não vai ter lembrava do seu mais. passado, com seus olhos biônicos, uma figura feminina chega a chamando de mamãe. Laila Mamacita. Cerise Iris Verde Bianca Rossi chegou por sentir com seu Miraculous a onda de negatividade e decepção vinda dela, achando que pode ajudar. Logo em seguida, se transformando em Chrysalis, numa Muito boa essa sequência transformação, rápida e cara. magnífica. A Esse Madame olhão Borboleta, verde. que não só está a cara da madrasta da Cinderela, como também a cara daquela desgraçada da Margaret Thatcher. Sabe que Kyoko é Esse aí eu perfeita, não mas peguei. deve ser Não muito sei quem que ruim é. sentir a filha favorita escapando das mãos do destino que você traçou para ela. E quando Tomoe pergunta o que Layla quer com ela, dá um beijinho e diz que é tão difícil jogar com a skin de mãe, não é? Não podendo nem Skin fazer de mãe. atividades ilícitas sem que a sua filha denuncie sua criminalidade a uma heroína. Chrysalis diz que tudo seria muito mais fácil se Kyoko voltasse a obedecê-la, mas enquanto ela detiver o anel com o próprio Amok, é impossível de obrigá-la a qualquer coisa. Aí Chrysalis sugere o seguinte plano para que ela controle pelo menos as companhias com quem a sua filha passa o tempo. Primeiro, ela será acomatizada pela Layla. Segundo, ela irá capturar o Félix com seu eu vilão. Terceiro, Essa Chrysalis animação, esse estará desenho é esperando muito pelo bom, né, Félix no cara? Essas interior da partes desenhadas. acomatização para surpreendê-lo. E quarto, ela pegaria o anel do Félix com seu Amok, pois assim Chrysalis o transformaria num espião para lhe dar todas as informações que ele tem sobre os Miraculous e como pegar Ladybug e Cat Noir. Lembrando que ele sabe a identidade da Marinette. Então, se esse plano funcionar 100%, é checkmate para ela. Não bastando isso, depois que Layla roubar o anel verdadeiro do Félix e substituir por uma cópia qualquer, Tomoe secretamente irá despejá-la em um esgoto para que os heróis nem saibam que a portadora da borboleta passou por aqui. E para um final perfeito, a mamãe arrependida vai fingir que entendeu onde O plano errou é e bom pra desfazer caramba sua mesmo. própria acomatização como se ela fosse uma heroína, igual Lailinha fez na sua última acomatização de Roxer na temporada passada.
Com isso, ela vai fingir para a filha que está mudando e permitir que ela e Félix se encontrem o tempo todo. Mas uma versão diferente dele, já que mesmo que não possa mais controlar sua própria filha, pode fazer algo ainda melhor e controlar totalmente as intenções do Do namorado dela. boyfriend. Tudo que Tomoe sempre quis com Gabriel quando aceitou Adrian como pretendente anterior. Gente, a Chrysalis é muito esperta. Às vezes me assusta com os planos mentirosos que ela é capaz de engendrar. Foi bom E como mesmo? diria o Argo, sempre que alguém descobre que eles são senticeres, vem aquele ímpeto de serem controlados como fantoches ou bonecos sem sentimentos ou quereres próprios. E quando Tomoe pergunta a Chrysalis que garantia ela tem de que ela vai cumprir a parte dela no acordo dessa vez, então sim, a pessoa para quem ela ligou no começo do episódio para ser seus olhos e ouvidos na mansão era Layla. Mesmo que ela tenha roubado as coisas de Tsurugi, Tomoe a usou como uma cartada final para não ser totalmente traída pelo monarca naquele grande final. Provavelmente depois que Layla foi dispensada por ele e estava querendo vingança. E Chrysalis termina essa conversa afirmando que hoje ela está lá apenas para servir os melhores interesses da sua vítima. Quando Kyoko e Félix se encontram na estação, ela recusa uma chamada da sua mãe e tranquiliza Félix quanto ao plano deles envolvendo a Marinette, porque não dá para imaginar aquela Alice se recusando a ajudar alguém. Ligando para ela e chegando logo em seguida para resumir o porquê daquela invasão. Ela conhece o segredo deles, de como suas mães os criaram com a magia do pavão e os deixaram para sempre ligados magicamente a um objeto. E fora isso, também tem a questão do próprio Miraculous do pavão, que caso Félix perca algum dia, pode deixá-los totalmente vulneráveis a serem apagados da realidade com o estalar, ainda não entendendo qual é o problema. Se destransformam, explicam tudo de básico sobre Sentimonstros e pedem que Marinette proteja o objeto dos seus amorques para que, pelo menos, esse risco não exista mais. Que nem aconteceu naquela manhã com o Tomoe tentando tomar o da Kyoko. Ai, olha que fofa essa reunião de Quams. Eles até pensaram em outras soluções mágicas e não mágicas que não envolviam a Marinette, como enterrar em um local isolado, mas podia ser desenterrado e danificado, entrancarem um cofre seguro, mas podia ser roubado, e pensaram até mesmo em virar Astro Argos e Astro Ryoko para jogar os anéis no espaço onde ninguém jamais os encontraria. Mas a radiação cósmica do vácuo do espaço iria danificar os objetos progressivamente. Então, também não é uma opção. Tendo a ideia de colocar dentro do ioiô dela, já que somente ela tem acesso e os objetos guardados nele podem ser de todo tipo e nada é destruído lá dentro. E após pedirem para reexplicarem como se ela fosse uma criança de 5 anos, ela fica muito insegura quanto a isso, pelo motivo que enterrar numa ilha afastada, e acho que essa é melhor, tá? Porque dificilmente vão cavar numa ilha, né? Já sabemos. Na quarta temporada, alguém roubou o ioiô dela, e dessa forma Shadow Moth conseguiu todos os Miraculous que estavam lá dentro. Com Félix pelo menos lembrando que aquilo não foi culpa dela, né? Foi dele. Ela reluta mais um pouco em aceitar a vida, literalmente, dos seus amigos. Não tem muito o que fazer, né? Desse jeito, mas se transforma em Ladybug e acaba aceitando. E quando ela abre o ioiô para guardar os anéis, surge do nada Adrian e os pais da Marinette com mais uma surpresa de carne e cara que ele tá tentando de vaca. Sendo obrigados a esconder a Joaninha de ímpeto e depois procurarem feito loucos pelos anéis enquanto todos mentem um pior que o outro pro Adrian, que os encontra, mas depois some com eles porque no meio dos tutoriais que ele viu hoje, tinha um de mágica e de fazer as coisas desaparecerem. E quando Tomoe interrompe mais uma vez a vida deles, agora ligando pro celular da Marinette, ai detalhe, o Adrian sem querer controlou o Félix por um segundo dando uma ordem direta. Kyoko atende sem saber que Yakaze Gozen só queria a localização dela, petrificando o Félix e o engolindo na primeira fase do plano delas. Sendo assim, no interior da Yakaze estava Chrysalis esperando sua vítima cair na teia. Só que aí ela se depara com uma mão sem anel e na outra o anel da Kyoko, mas não é isso que ela queria. Avistando o outro e mandando Yakaze pegar o Adrian. Só agora, nos minutos finais do episódio, que a bagunça da Akumatsada começa. Marinette ajuda Kyoko e Adrian saem do quarto, até porque ela precisa de uma brecha para se transformar, e antes de se separarem, Kyoko pede de volta ao Adrian o anel do Félix para que fique com ela durante a luta e ter certeza que ele não vai ser controlado sem querer. E a Kaze avista o anel. Aí era o momento perfeito para controlar a Kyoko. Kyoko, tropece. Kyoko, fique parada por um segundo. Aí tacava o raio, capturava ela. Aí ninguém ia achar que ela foi controlada, ia achar que tacaram o raio nela. Ela começa a perseguir e Ryoko vem à tona com sua transformação completa e poderes que facilitam bastante as fugas no geral. Ladybug puxa um talismã que não serve pra nada, esquiva e depois Ryoko chega imobilizando sua mãe com o dragão de água para perguntá-la se ela realmente vai continuar a ser uma super vilã
ou querer escolher todos os caminhos da vida da sua filha, porque se continuar assim, em breve ela não terá mais uma filha. Com o gatinho chegando, cataclismando a espada, não que adiante, porque não tem Akuma lá. E a essa altura, Chrysalis já percebeu que seu plano não funcionou e pede agora para que a Kaze Gozen a ajude a pelo menos sair de lá sem ser vista por nenhum dos heróis. Como sabemos que Layla não quer que ninguém descubra nem o gênero do novo portador da borboleta, muito menos quem ele ou ela escolhe como aliados. Fingindo se desequilibrar para liberar Chrysalis na água, e ao sair e já estar observando a batalha de longe, ainda podem finalizar com a última parte do plano. E a Kaze fingir que está arrependida, chorar, quebrar a acumatização e pedir perdão à sua filha, que obviamente aceita e agora sim vai acreditar que sua mãe mudou porque uns 50% desse plano funcionaram, pelo menos para a parte da Tomoe. Ladybug conserta tudo com as suas joaninhas. Não vemos ela capturar outra Akuma e nem dar o talismã mágico. Não teve. Olha aquela e Felioko acabam devolvendo as alianças um para o outro. Chrysalis se retira sem dizer nada demais, apenas mantendo a sua invisibilidade tática, e o episódio termina com o Tom cozinhando aquele cordeiro quase inteiro que o Adrian trouxe numa bela reunião jantei, falou do cordeiro, ainda inseguro sobre não ser romântico o suficiente, mas todos ali garantem que ele já faz parte da família com todo o mérito próprio. É claro que Plague se gaba horrores por ter acertado na sugestão pro Adrian. Comida boa é sempre uma surpresa daquelas. E na cena pós-créditos, Tomoe chega em uma sala super secreta para iniciar uma chamada super secreta, assumindo seu lugar como a máquina da sociedade secreta que afirmam eles, novamente, que o diamante, Gabriel Agreste, foi um diamante excepcional apesar da sua morte, anunciando um novo rei da luxúria para ocupar o cargo que antes era dele, com todos saudando o novo diamante que não sabemos Morra diamante, se é viva diamante. Uau! Então os membros dessa organização se chamam todos reis de alguma coisa, como Tomoe, que é a rainha das máquinas, e Gabriel era o rei da luxúria, o rei do luxo. Então faz sentido, é por isso moda, que eles chamam de reino desses 12 reis. E eu dou uma nota 9.9 para esse episódio, porque ele realmente não parece de meio de temporada. Parece de final, e olha lá. Adrian e Marinette não foram o foco desse episódio. Eu comentei isso. Normalmente o Rockmouth ele fazia um ataque, né, no final, né? O destaque fosse. Tudo bem que não foi bem um ataque, ela tava camuflada embaixo, né? Mas... E Chrysalis. E mesmo que o plano formidável dela tenha falhado, ou a luta contra a Kaze Gozen seja muito meia-boca, esse episódio interferiu de maneiras formidáveis na série e contribuiu para a história desses personagens. Claro que eu queria que a Chrysalis pelo menos tivesse considerado pegar o Miraculous do Pavão ou aquela aliança da Kyoko. Mas, aparentemente, se não está nos planos dela, para ela é irrelevante. E por esse vídeo é isso, galera. Um dos melhores episódios gostei desse cara aqui, tá? Com certeza. E o meu... Ei, Juliano. Tá fazendo parte do clã? Esse é o que lancei, Juliano. Tá fazendo parte do clã? Chega nós, chega junto. Favorito, pelo menos por enquanto. Comente as suas teorias para o maior plano que a Chrysalis tem e também para o que vocês acham que a Sociedade Secreta quer. E até o próximo vídeo. Bom vídeo, Juliano, cara. Eu gosto de Juliano pra caramba, mano. O Hora Cartoon é muito bacana. Eu sempre falo isso no começo do vídeo, mas acho que eu acabei esquecendo de falar. Mas se você não conhece o Hora Cartoon, vá conhecer, que o Juliano é maneiríssimo. O conteúdo do Juliano é muito bom, tá? O Juliano é um dos meus youtubers, assim, favoritos, mano. Tipo, principalmente desse tipo de conteúdo, né? Não que eu acompanhe muitos, mas, tipo assim, pra mim o Juliano é o cara do momento. Então, se você não conhece ele, dá uma olhadinha lá, porque é bem bacana, tá? E... Na realidade, mano, pra falar bem real pra vocês, atualmente eu assisto 3 canais no YouTube. O Juliano, quando eu tô gravando, né? Que eu acabo sempre assistindo gravando. O canal Piuí, eu gosto de assistir. E o Alaceta, que vocês não vão conhecer, que é de roguelike. Eu não gosto de assistir, eu gosto de colocar eles pra assistir ali, deixar no segundo monitor. E, bom, sempre que eu falei isso, mas deixa aquele likezão, comenta você que eu acho que é bem importante, tá? Deixa eu agradecer aqui a ele, os membros do canal, agradecer os membros estrelas aqui do canal, agradecer o Gabriel, Vitão, Lupinos, Pedro Lucas, Carlos Eduardo, Mev, Angela Carvalho, João Igor, a Mary, Dadila Wisla, Michael Macchio, Vicasa, Carlinhos, Personaí, Gleison Júnior, Lego Construções. Agradeço também ao nosso membro planeta, deixar aquele salvezão pro Vitorioso, Marcelo Henrique, Jalim, Lara Vieira, Cálio, Marcelo Bento, João Ulisses, Livens, Uso,
RD Metz, Norman Madison, Matheus Faria, Ana Flávia e Flávio Roberto. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e valeu, falou!